por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. A igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lá em João 2, é um culto de gratidão, é um culto de agradecimento, é um culto de ação de graça. Então, aleluia, nesta noite, para nós, culto de gratidão. Eu lembrei dessa passagem, foi falado aqui do vinho. Então, confirmou no meu coração sobre isso. Amém? Amém. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazem tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 meteiras. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou-se os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Amém. Vamos nos assentar. Aleluia, eu glorifico a Deus, porque é um culto de ação de graça, de gratidão, é um culto de reunião, um culto, aleluia, glória a Deus, de agradecer a Deus, porque nós tivemos 7 semanas, que teve por título, aleluia, glórias a Deus. Esse é o próximo. Mas a campanha foi Deus é o porto seguro do seu povo. Então essa campanha foi terminada semana passada, ela terminou semana passada. Amém. Ela vem dizer para nós que Deus é o porto seguro do seu povo. Aleluia. Então aleluia, é uma gratidão, porque aleluia, nós ouvimos isso 7 semanas, que Deus é o porto seguro do seu povo. Aleluia. E aleluia, Jesus, eu marquei aqui, até perguntei para ele da próxima campanha, porque verdadeiramente uma coisa tem que confirmar a outra. Nós temos que ser alinhados, nós precisamos estar sempre atento com as palavras, e uma palavra tem que confirmar a outra. E nós vamos aqui nessa hora, nesse momento, aleluia, glórias a Deus, em que principiou na vida de Jesus os seus milagres. Volta lá, pastor Evandro, no versículo 1. Quando nós nos deparamos com a escolha dos discípulos um pouquinho antes, Jesus, ele é tão maravilhoso, que João veio falar de uma forma tão excelente,
foi ali tão bem explicadinho, quando Jesus, aleluia, os primeiros apóstolos de Jesus foram ali, tudo se encaixando. E aleluia, ao terceiro dia, teve uma festa de casamento. Jesus foi um convidado. Teve umas bodas. Como é bom quando a gente vai fazer alguma coisa e chamar Jesus para comparecer, participar e fazer parte da nossa vida. Essa semana eu tive uma experiência bem grande, bem grandona mesmo. A gente, por mais que a gente veja, irmãos, a gente não viu tudo. E a gente continua vendo coisas novas. Como nosso irmão Rodolfo falou, nosso irmão, aleluia, o pastor Léo falou, o pastor Davi, ali prestando atenção direitinho. Como Deus cuida da gente. Como verdadeiramente, ao término da campanha, como Deus é um porto seguro para nós. Como Ele cuida, Ele zela nos pequeninos detalhes. E eu fui uma testemunha tão viva essa semana de um episódio, irmão, que eu fiz tudo para mim não fazer cara de admirada. Eu aprendi, sabe? No meu dia a dia eu aprendi, sabe? A ver, ouvir determinadas coisas e não fazer nem cara de ué, como diz a minha irmã, sabe? Minha irmã é uma benção ela. Falei, nossa, você não ficou com cara de ué? Eu falei, não. Aprendi. Eu só faço assim e vou conversando com Deus na minha mente. Como é chique ser crente, gente. Se olha, eu fico pensando, eu não nasci berço esplêndido não, de ser um crente, uma evangélica. Para quem é chique, você gosta. Mas eu admiro quem fez isso, sabe? Porque se nós hoje pudéssemos ter os nossos 30 anos, ia ser bom, né? O senhor morou 40 de você? Fala sério. Se eu tivesse aqui 40 anos. Pensa bem. Pensa bem, pastor. A gente fosse mais jovem, para a gente ter a corda toda. Meu Deus. Eu fico analisando, às vezes, aqui com meus botões, eu fico pensando que bobeira. Quanto tempo perdido lá fora. Que coisa ridícula. Quanta coisa boa para a gente aproveitar. E a gente ficou lá. Coisa mais estranha. Aleluia. Quando Jesus, ele foi ali separando os discípulos para ele, fazendo de pescadores de almas, de homens. E eles largavam tudo e vinham. Estava na alfândega, o outro estava pescando, o outro estava fazendo outra coisa. E nós, quantas vezes escutou de Jesus e não fez nada? Ignorava, fazia de conta, não prestava atenção. Quanta coisa. Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E aleluia, nós somos frutos de oração de alguém. Glória a Deus, que Deus abençoe essa pessoa. Porque muitas vezes a gente se esquivou, a gente correu, a gente fugiu. Mas está nós aqui, né? Aleluia, que bom. Glória a Deus por isso. E agora nós nos deparamos com uma festa de casamento. Estava ali a mãe de Jesus. Por certo era algum parente, algum amigo, algum conhecido bem chegado. Porque ninguém convida alguém para ir no casamento se não conhecer, ou se não for parente. Você não vai sair ali para a rua convidando estranho para ir na festa de um casamento, ou de um aniversário, ou de uma festa. Mas aqui nós nos deparamos com umas bodas, um casamento em Caná da Galileia. Estava ali Maria, mãe de Jesus, chegadinha, porque foi bem frisado aqui. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Jesus não andava sozinho. Se você convidasse Jesus para ir para sua casa, você ia ter que levar mais alguém.
admiro isso, eu gosto de ver isso. Então, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Vamos para o casamento. Estamos todos prontos para ir para o casamento, as bodas. Aleluia. Só que aconteceu algo ali. Foi notório. Talvez a multidão não percebeu, mas que tinha um problema seríssimo ali, tinha. Acabou o vinho. Quem fazia a festa era o pai do noivo, viu? Nada da noiva ficar endividada para pagar a festa de casamento. Era o noivo, o pai do noivo. Ele tinha que dar conta de muita comida, porque não era igual o buffet contadinho, que tem que ir bem. Se for um a mais, vai ficar sem lugar e sem comida. Então, aleluia. Tudo muito bem feito. Jesus, a mãe de Jesus e os discípulos de Jesus. Oh, coisa boa. Então, aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, faltou o vinho. A mãe de Jesus veio rapidinho. Mulher é uma bênção, pesca as coisas longe. Acabou o vinho. E agora? A vergonha vai ser para quem? Para o noivo. Por que não fez a conta direito? Nós temos que ter, aleluia, visão de águia. Tudo que a gente vai fazer. Irmão, você vai fazer um arroz? Faz um pouquinho a mais. Você não sabe o que pode acontecer. Chegou uma visita, dá alguma coisinha para ele, você não sabe que você está hospedando anjos. Aleluia. Aleluia, sempre nós temos que ter alguma coisa a mais. Não vamos ser avarentos, não, irmãos. Não vamos ser miseráveis, não. Porque foi a mãe de Jesus. Foi Jesus e os discípulos. Se fosse um buffet e o noivo não soubesse. Aleluia. Não tem vinho, Jesus. Como que vamos fazer? Acabou o vinho. Olha, acabou o vinho. Olha, acabou o vinho. Não tem mais vinho. Que coisa. Não era só uma horinha de casamento. Não era só algumas horinhas. Eram dias. Acabou o vinho. A alegria significa o vinho. Nós estamos na semana da Santa Ceia. Vinho, lembra o quê? A alegria. Vinho, lembra o quê? Quantas coisas que nós podemos lembrar do vinho. Não o vinho que deixa bêbado, que sai fora. Não tem lucidez, não tem... Não, é o vinho, a alegria, a essência, o Espírito Santo. Mas acabou o vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo? Sabe, não é chegada ainda a minha hora. Tudo tem o seu tempo determinado na terra. Eu não posso passar na frente de Deus. Nem Jesus passou. Ele, uma certa hora, ele falou, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O Pai não afastou. Meu Deus, foi falado aqui muito bem, eu entendi direitinho o recado. Quem não ama o seu irmão, sem efeito, pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode fazer mil e umas coisas. Se não tiver amor, irmãos, para nada presta. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Nós vemos, aleluia, Jesus, que quando aconteceu, aleluia, Maria fica sabendo que ela ia ter um filho. De repente foi um reboliço na terra. Sabe por quê? Quando Deus tem uma obra na sua vida,
o inimigo se levanta. O diabo, ele faz tudo para tirar a gente da presença de Deus. Ele é ardiloso. Aleluia, a Bíblia fala das astutas ciladas do diabo. Nós temos que estar bem apercebidos para entender qual é o tempo de Deus. Nesta noite, o Senhor é tão poderoso que Ele fala para mim e para você, aleluia. Glória a Deus, para nós ficarmos atentos em tudo na nossa vida. É tudo, não é metade, não é pouquinho, não é algumas coisas. Nós precisamos estar atentos, porque a hora vem e a hora é em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Jesus, aleluia, inicia aqui os seus milagres. Ele vem mostrar de uma forma excelente que tudo tem o seu tempo determinado na terra. Aleluia, glória a Deus. Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe, Maria, disse aos empregados: fazei tudo quanto ele te disser. Faça tudo o que Jesus pediu para mim. Não tenha medo, não pasme, não desanime, não volte atrás, não retroceda. Porque a própria mãe de Jesus disse: fazei tudo o que ele te pedir. Para Jesus nós não podemos limitar nada. Para Jesus nós não podemos de jeito nenhum impor a nossa vontade. Coitado de nós. Irmãos, nós estamos vivos porque Jesus nos sustenta. Nós caminhamos porque Jesus cuida de nós. Nós não temos nada, absolutamente nada. Se Deus não for conosco, nós não vamos para lugar nenhum. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Aleluia. A própria mãe dele falou: faça tudo o que ele te pedir, disser. E a providência chega na hora certa. Estava ali, postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 nefritas. Mas e daí? 6 talhas. Eu estou precisando de vinho, eu não estou precisando de talhas. Eu imagino, aleluia, quem estava ali já observando que faltava o vinho. Não muda nada. Só que nós temos que ter visão de águia, irmãos. Deus do nada, Ele faz tudo. Do impossível, do improvável, Ele faz tudo para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. E Jesus começa aqui a falar: enchei de água essas talhas. Até aí imagino que o pessoal fala: nossa, nada a ver. Nada a ver. Não tem porquê isso daí. Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Mas e daí? O que você ia pensar? Uma multidão de gente querendo vinho. E o que 6 talhas muda nisso aí? Encheram-nas até em cima. Ele disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. Vamos obedecer. O que vamos fazer agora? São momentos da nossa vida em que nós, aleluia, nos deparamos com situações da nossa vida que a gente olha e fala: não tem mais jeito. O que eu faço? Estou sozinha? O irmão falou: aleluia. Meu Deus, e agora o que eu faço? Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Eu vi 6 talhas. Mandou encher, vou encher. Mandou fazer, vou fazer.
Irmãos, uma pessoa ligou para mim essa semana, tipo 7 e pouco da manhã, e falou. E falou muito mais. Era quase 10 horas. Essa pessoa ainda estava falando. Só falou do passado. Nossa, que conversa estragada. E olha, crente há muitos anos. Muitos anos. Eu sou crente. Eu conheço há muitos anos a palavra. Nossa, acho que eu não estou entendendo. Irmãos, a gente precisa prestar atenção, sabe? Porque está na igreja, é crente. Sou crente, irmão. Eu quero ficar com a senhora agora. Nossa, nós vamos ter que redobrar a nossa oração. Vamos. Irmão, ela voltou desde lá. Há muitos anos, mas que libertação que tem, Jesus. A Bíblia diz que a gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança. Aleluia, Jesus. O próprio Senhor fala que do passado, do seu passado, eu já nem me lembro mais. Por que eu, se Deus fala para mim o seu passado, eu já nem me lembro mais. Só que eu insisto em lembrar do passado do outro. Olha como que o ser humano é. Eu lembrei de um estudo que o pastor Charles deu aqui, uma pregação, que ele falou da mente. E Deus falou muito comigo essa semana do perigo da mente. Como a mente é perigosa, gente. Como a mente é extremamente perigosa. A ponto de eu me deparar com uma pessoa que por uma força da mente, quase que ela destrói uma vida. Nós cremos em Jesus, nós cremos que Jesus faz milagre, nós cremos que Jesus transforma água em vinho, nós cremos que Jesus dá vista para o cego, nós cremos que Jesus, Ele dá, aleluia, vida, Ele deu vida para Lázaro, Ele deu pernas para coxo, Ele deu braço para pessoa que tinha a mão mirrada, Ele deu vida para a filha de Jairo, para a mulher do fluxo de sangue. Com um lodinho ele fez ali, ele untou os olhos do cego, e o cego enxergou. Eu quero ver se tem um oftalmologista mais eficaz do que Jesus Cristo. Não tem. E nós nos deparamos com uma incredulidade tão grande, a ponto de nós não acreditarmos nem na nossa vitória. A gente duvida até da gente mesmo. Meu Deus, tem 6 talhas ali. Coloca água, manda o serviçal colocar. Vamos lá, vamos colocar. O que tem? Aleluia. Agora, tirai e levai ao mestre-sala. Tinha alguém que provava. Neemias era copeiro do rei. O que o copeiro do rei fazia? Experimentava a comida antes de ir para o rei. Se a comida tivesse envenenada, quem que morria primeiro? O mestre-sala. Então, irmãos, é muito maravilhoso a gente servir a Jesus, a gente andar nos caminhos do Senhor, porque Ele fala que até o veneno da panela Ele tira. Leva água, dá para o mestre Sala experimentar. Vamos levar. Não entendi, mas vou fazer. É a obediência, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, glória a Deus. E logo que o mestre Sala provou aquela água, gente, provou água numa festa chique. Olha que surpresa deliciosa. A água feita em vinho, não sabendo de onde viera. Só que os empregados sabiam.
que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo: olha aqui, eu vou falar uma coisa para você. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem, está todo mundo bêbado, aí traz o malemar mais ou menos lá, que já não tem gosto de nada, que só tem álcool, ou que só está fermentado. Ninguém vai sentir um gosto mais. Mas aqui o negócio foi diferente. Quando nós conhecemos Jesus, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Jesus transformou a água em vinho. Jesus transformou de uma forma tão maravilhosa. E o que eu entendi aqui, de quantas vezes que a gente já leu, Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia. Começou ali a obra. 30 anos, um jovem, um Jesus maravilhoso, que passou a infância, a adolescência dele, quando ele voltou, aleluia, lá do Egito, quando José trouxe, Maria trouxe José de volta, porque quem queria matar o menino morreu. Volta lá, José, volta, porque quem queria matar o menino já morreu, já era. Não existe mais. Os inimigos não existe. José fugiu, ele saiu. Deus deu as coordenadas, ele saiu, ele tirou Maria, tirou Jesus, levou para o Egito, ficaram lá, passou ali. Meu Deus, os meninos até 2 anos, aconteceu tudo o que aconteceu. Herodes morre. Volta, José, volta para lá, volta, vamos. Muito bom. Quando Deus ele faz uma obra na vida da gente, ele faz a obra perfeita. Como Deus é poderoso. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Sabe para quem ele se dirigiu? Seus discípulos. Porque um pouquinho antes, se você olhar na sua Bíblia, Jesus, ele estava ali formando aqueles discípulos, aquela coisa linda, maravilhosa. Jesus mostrou aqui os seus sinais, aleluia, aos seus discípulos. Os discípulos creram nele. Olha, eu nunca vi um milagre desse daí. Quantos litros tinha de água ali naquelas talhas? Uns 40, por aí, cada uma, mais ou menos 40, vamos falar 40 vezes 6 talhas, dá quanto? Era bastante vinho. Como Jesus faz multiplicação na nossa vida. Basta somente crer. Jesus mostra aos seus discípulos. Eles creram nele. O que é mais fácil? Jesus falar: perdoados estão os seus pecados, como já foi falado aqui de Pai, perdoar o pecado. Ou pega a sua cama e leva. Tem gente que faz questão de coisa tão pequena, gente. A gente precisa parar de fazer isso. A gente precisa crer no milagre. A gente precisa parar de questionar. Mas era 6 talhas. Era água completa, está faltando. Faz, obedece, vai. Jesus mandou ir, vai. Jesus mandou ficar, fica. Porque através da obediência vem o milagre. Gera milagres. Aleluia. Depois disso daí, que eu imagino que todo mundo bebeu o melhor vinho, desceu todos ali a Cafarnaum. Ele, sua mãe, ele não andava sozinho, de jeito nenhum. Aonde Jesus estava, vinha a multidão. Certa vez, ele foi pensando que quando ele chegasse lá, ele estava sozinho, já tinha uma multidão esperando ele. Jesus é tão maravilhoso
para seguir a Jesus, irmãos, é para fazer a obra. Vamos fazer a obra. Aleluia. Nós precisamos é crer. Nós precisamos confiar. Aleluia, que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Nós precisamos crer que o Deus Todo-Poderoso, Ele entra, Ele faz prodígios, sinais, maravilhas. Aleluia. E a gente vai ficar surpreso na nossa caminhada. Glória a Deus e aleluia. Nós vamos acreditar, nós vamos crer num Deus poderoso. Eu entrei num lugar essa semana, aonde você entrava, tinha um demônio. Olha, sabe que eu entrei e falei assim, nossa, meu Deus, eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor. Irmãos, a hora que eu olhei, eu fiz assim. Nossa, como que vai fazer? Meu Deus. Gente, a gente precisa se munir. Mas munir da força, da fé, da graça. Para que a gente fique firme. E depois de tudo, ficar firme. Aleluia. Eu fiz uma campanha rápida, ligeira. Rápida, ligeira. Fui um dia, fui 2 dias. Quando eu chego lá, as coisas já estavam tudo na sacola para me trazer. O que eu faço com isso? Me dá aqui que eu levo. Catei tudo e levei. Trouxe. Mas o que a senhora vai fazer com isso? Sei lá. Vou tirar. Porque não é de Deus. Para que ficar dentro de um quarto, gente? Coisas horríveis. Horríveis. Eu fiquei olhando assim. Eu pensei, Jesus, se o Senhor não multiplica em nós a fé, a esperança, o amor, como o irmão leu, a gente não faz nada. A gente olha, Senhor, mas eu estou aqui sozinha. Sozinha não. A minha carne falou isso, sabe? Mas o meu pensamento falava comigo mesmo. Aqui tem um exército de anjos. Passei a mão na sacola, mas não dá medo, não. Joguei no assoalho do carro e trouxe. Que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. E você vê a pessoa sorrindo. Você vê a pessoa leve. Você vê a pessoa ali numa... Meu Deus, não tem sentimento mais maravilhoso. Não tem, mas não tem. Você esquece de tudo, você esquece. A gente esquece que a gente é a gente mesmo. E fala, Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A pessoa que não olhava no meu rosto, de repente ela olhou para o meu rosto e ela sorriu, ela conversou, ela falou, ela agradeceu. Sabe, quando Jesus entra e Ele multiplica na nossa vida essa essência maravilhosa, quando Jesus é convidado, aleluia, glória a Deus, Ele vem com um exército de anjos, Ele nos fortalece, Ele cuida tão bem de nós, que você olha para os problemas dentro da sua casa, dentro da sua vida, coisa que você olha e fala, Deus, eu não acredito que está acontecendo. Daí você olha e diz, isso não é nada. Isso não é nada. Isso, sabe o que é? É uma faculdade que não existe aqui para você fazer. Não tem uma faculdade mais maravilhosa do que fazer a obra de Deus e ver que uma pessoa sarou. Que coisa linda, maravilhosa. Quando Deus entra, Ele faz milagre de multiplicação. Foi um casamento, o início de uma família, uma restauração. No lugar da vergonha, Deus nos dá dupla honra. Aleluia. Porque para o noivo ia ser vexativo, ia ser uma feiura, ia perder toda a credibilidade ali, porque faltou o vinho. Era costume deles. A gente não tem que questionar ninguém.
Sabe, quando eu vim embora, pensando, eu e Deus aqui com meus botões, quem somos nós para questionar alguma coisa com alguém? Nós temos que ver, ouvir e clamar a Deus. Nós somos muito falhos na presença de Deus. Nós somos egoístas, egocêntricos. Nós somos, sabe, pessoas que precisam melhorar. Porque muitas vezes nós estamos tão fechados dentro de nós mesmos que a gente não enxerga o nosso exterior. Nós acabamos, sabe o quê? Nos envolvendo com coisa tão minúscula, tão pequena, tão insignificante, perto de coisas horríveis que acontecem aí fora. Sabe? Horríveis. Você vê que a força da mente, lembrei várias vezes do que eu ouvi aqui. Meu Deus, como a mente é perigosa, gente. Como é perigoso o sentimento emocional. Lidar com o sentimento do outro, com o emocional do outro, você não sabe como que está a estrutura dele. Esse noivo aqui já estava quase desmontando, porque pelos costumes da época ia ser horrível. Mas Jesus chegou na hora certa. Aleluia, numa restauração ele trouxe alegria. Aleluia, numa comunhão que nós temos que ter. Aleluia. O irmão falou que a gente fala, você trabalha com pessoas, você não sabe como está o outro lado. Será que está faltando vinho na vida dele? Mas não é o vinho não que a gente compra lá no mercado. Será que está faltando a presença de Jesus? E nós não temos coragem de falar uma palavra de Deus para ele. Nós nos fechamos. Pensa bem, se Jesus fala, ele já falou que eu não tenho. O que eu tenho com isso, ele quis dizer. Não tem vinho. O que tenho eu contigo. Mas ele tinha ali com a maioria. Então nós precisamos crescer na graça e no entendimento. E mesmo no meio da multidão, o que está faltando aí? Ser solidário, gente. Se Jesus fala, não estou nem aí. A festa é sua, você que é o noivo, você que se vire. Muitas vezes faz isso, viu? Você que se vire, o casamento é seu, você está casando, você não se programou. Gente, a resposta está na ponta da língua e nós falamos isso, nós somos terríveis. O outro está precisando de alguma coisa, mas o que eu tenho com isso? Problema dele. Se Jesus fala isso aqui nessa festa, nós não estaremos lendo um milagre, sabe? Esse milagre maravilhoso. Então nós vamos iniciar outra campanha. Eu fiz até um esboço que não enxerguei a letra, viu, irmão? Mas aleluia, está aqui. Nós vamos iniciar outra campanha que vai falar Pentecostes, de Pentecostes, a descida do Espírito Santo e o falar em línguas. A gente tem noção disso? Nós sabemos sobre isso? O Espírito Santo, a gente pesou isso, meu Deus. A gente busca o Espírito Santo. A gente se entrega para o Espírito Santo, vai correndo. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que fazer aquilo, aquilo outro. Gente, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E olha, se tem uma coisa que não tem perdão, é se voltar contra o Espírito Santo. Então, da campanha que nós terminamos, até a semana que vem, aleluia, o Porto Seguro, até essa busca do Espírito Santo e o falar em línguas, é maravilhoso. Mas nós vamos ter, sabe o que? Que descer na olaria de Deus. Nós vamos ter que fazer propósito com Deus. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Você quer receber essa essência maravilhosa?
nós vamos ter que nos esforçar e cada um fazer a sua parte. Porque verdadeiramente, desse casamento, que foi a multiplicação, que gerou o vinho, que gerou ali a bênção para aquele noivo, foi todo mundo para Cafarnaum. Gerou fé no coração dos discípulos. Maria viu aquele milagre, as pessoas viram, iniciou aquele milagre. Passou 3 anos. Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, para um fim de campanha semana passada, glória a Deus e aleluia, e nos preparar para a semana que vem, para receber essa grande vitória, da transformação, da mudança, da vitória, do início, que é uma família, das bodas que a gente vai lembrar até da igreja que vai ser arrebatada. Essa palavra é muito linda. Ela é um mistério que você encontra vários dentro dela. Então, aleluia, que nesta noite o Senhor venha receber de nós a nossa gratidão por todos os benefícios, por todas as maravilhas, porque, aleluia, será que eu estou contando as bênçãos que Deus me deu, ou eu estou fazendo igual aqueles 10 leprosos? Só um contou. Cadê os 9? Sumiu, tomou Doril. E agora? Gente, é tempo de, aleluia, viver o grande milagre de Deus. Que começou numa festa de casamento, amém. Glória a Deus, aleluia. E olha, ainda tem uma festa gigantesca que vai chegar. E Deus vai levar a igreja, porque do jeito que estão as coisas, vai ficar estreito para os crentes. Jesus, Ele está voltando, Ele vem buscar a igreja. Aleluia. Está ficando apertado para nós. E será que a gente está correndo atrás de tantas coisas materiais? A trombeta vai soar e a gente preocupado com os bens materiais vai ficar aí. Eu não quero ficar, em nome de Jesus. A Senhora agradeça essa aleluia. Dá as palmas para o Aleluia. Então vamos nos colocar de pé, vamos encerrar o trabalho em nome de Jesus, né? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que essa palavra que foi pregada nesta noite, que ela possa ficar dentro dos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa nos levar de volta para nossas casas em segurança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, já te pedimos, Pai. Que o Senhor nos ajude para esse próximo trabalho, Pai, que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai. Que nós venhamos fazer sempre a tua vontade, o teu querer, Pai. E que a obra é sua, Pai. Nós estamos apenas no teu canal, Pai, de transmissão, Pai. Coloca no coração de cada um dos meus irmãos que aqui está nesta noite, Pai. Para que juntos nós venhamos alcançar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja e esteja com toda a igreja. Todos juntos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso. E operando Deus, que nos deu a vitória no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Todos estão abençoados. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço.